na tua presença, a não só alegria, e diz plenitude de alegria. Isso significa medida cheia, medida completa. E não estamos falando de uma alegria qualquer. Estamos falando daquilo que recebemos diretamente da fonte. E a Bíblia diz a tua destra, a expressão a tua destra ou a tua direita, né, como diz essa versão, era muito usado para falar daqueles que eram honrados para sentar ao lado de quem tinha uma posição de autoridade. Era o lugar privilegiado. A Bíblia diz, nesse lugar onde os convidados de honra se sentam, a delícias. A palavra traduzida delícias do original hebraico, ela fala de deleite, ela fala de gozo, ela fala de prazer, ela fala de algo profundamente agradável. Ou seja, o que eu e você precisamos entender que a presença de Deus fornece tudo aquilo que eu e você não apenas precisamos, mas podemos descrever como mais prazeroso, o mais profundo nível de satisfação, de realização, de gozo, de alegria, está disponível na presença de Deus. E quando nós olhamos para a criação, e voltamos lá no início, né, no Jardim do Éden, olhamos para o primeiro casal que Deus ali estabeleceu, nós precisamos entender que antes do pecado, antes da queda, o homem usufruía de pleno relacionamento com Deus, ou seja, ele tinha acesso a essa plenitude de alegria, não havia nenhum bloqueio. No entanto, mesmo nessa fase onde ele pode usufruir desse nível de alegria e deleite, Deus basicamente diz, eu não me importo que vocês tenham outros tipos de prazeres. E Deus, por exemplo, diz para o homem, você pode comer de todas as árvores no jardim. E estou aqui exagerando no todas, no plural, porque Deus não fez a comida meramente para subsistência. Paulo diz em 1 Coríntios 6,13 que Deus fez o estômago para receber os alimentos para ser digerido no estômago, mas ele poderia ter feito algo que garantisse a sobrevivência sem sabor ou com sabor único. Mas Deus caprichou. Frutas de todas as cores, de todos os sabores, com todos os aromas, sazonais. Ele estava dizendo, eu quero que isso, além de servir para o seu sustento, te agrade. Aliás, Paulo escrevendo a Timóteo, ele usa uma declaração ali no capítulo 6, falando a respeito de como Deus tem um interesse. Eu e você precisamos entender e pensar as coisas nessa perspectiva e mentalidade de nos dar aquilo que nos apraz, aquilo que nos agrada, né? Por exemplo, no final do verso 17, a Bíblia diz, Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Essa palavra aqui, para o nosso aprazimento, é nada mais, nada menos do que para a nossa satisfação. E quando pensamos que Deus está preocupado, né, focado, essa palavra traduzida aí, satisfação, como sinônimo, é gozo, é alegria. Então quando pensamos num Deus interessado em que a gente tenha alegria, mesmo que Ele possa oferecer a mais plena e completa, numa dimensão espiritual, Ele está dizendo, eu nunca me opus que vocês tivessem outras alegrias. Deus olha para o homem que está em plena comunhão e relacionamento com Ele e diz, não é bom que você esteja só. Seu relacionamento comigo está na dimensão espiritual. Eu quero te oferecer alguém que te preencha emocionalmente. Eu quero oferecer alguém com quem você relacione usando tato. E mesmo na dimensão física tenha outros níveis de deleites. Deus nunca se opôs a que tivéssemos acesso a outras fontes de prazeres, desde que eles não se tornassem um problema que nos roubasse da verdadeira fonte que é Ele. Então Deus disse, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos dessa encrenca, que vai te impedir de desfrutar quem eu sou. E apesar de Deus ter oferecido aqui plena alegria, deleites extraordinários, apesar do lado de cá no natural, Ele ter oferecido deleites inferiores complementares, o homem de alguma forma escolhe atravessar a barreira que Deus estabeleceu e busca um nível de prazer que lhe desconectaria do mais profundo, né, senso de realização, de alegria e satisfação que se pode ter, que é só na presença de Deus. Mas desde a queda, um plano de redenção é ativado e de repente nós chegamos nos dias de Davi e vemos que esse homem que era fascinado, obcecado por Deus, pela presença de Deus, a ponto de dizer no Salmo 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua presença, no seu santuário e contemplar sua formosura todos os dias. Esse cara que foi chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o coração de Deus, é quem é usado para fazer a declaração que nós lemos do Salmo 16. Ele diz, na tua presença a plenitude e alegria. Ele diz, aqui estão os deleites. Mas em algum momento esse homem, posteriormente a essa declaração, escolhe um prazer que lhe é proibido.
Ele atravessa os limites e não apenas comete o adultério com Batseba, mas para ocultar esse nível de pecado, a coisa vai escalonando e termina com o homicídio de Urias. A pergunta a ser feita é, por que gente como Adão e Eva, com esse nível de descoberta do que tem do lado de cá, consegue abortar o que Deus está oferecendo? Porque gente como Davi, que está entendendo, Deus quer resgatar isso que foi perdido desde Adão e começa a desfrutar isso num senso profundo, consegue em algum momento abrir mão desse lugar prazeroso. A pergunta a ser feita é como ou o que, como o homem consegue, ou o que leva o ser humano a retroceder na comunhão com Deus. O tema da minha mensagem hoje é preservando a sensibilidade para com Deus.